Beleza. Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 15 de abril de 2019, daremos início à 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, ausente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Estuche Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, ausente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do Executivo. Ofício número 022 de 2019, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1799 de 2019, que altera a lei número 1589 de 2016, que institui a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação e autoriza convênios correlatos. Ofício número 029, 2019, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1802 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, Plano Plurianual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, todos para o exercício de 2019 e da outras providências. Ofício 030, da Prefeitura Municipal de Registro, retirando o projeto de lei número 1797, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial e da outras providências. Ofício número 012, 2019, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando os balancetes da receita e despesa referente ao mês de março de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Os projetos, vetos, ofícios encaminhados, balancetes, encaminha às comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores na sessão de 15 de abril. Projeto de lei número 12, 2019, do vereador Fábio Cardoso Júnior, dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando principalmente a proteção destas contra a violência obstétrica no município de Registro. Projeto de lei número 13, 2019, do vereador Luiz Marcelo Comeron, institui a campanha Janeiro Branco, no município de Registro, visando a promoção da saúde mental por meio de ações educativas, informativas e preventivas. Projeto de lei número 14, 2019, vereador Fábio Cardoso Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, CMDPI, sobre os casos de agressão, abuso e maus tratos aos idosos e da outras providências. Requerimentos. Requerimento 137/2019, vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal a relação de todas as compras de materiais esportivos feitas no ano de 2019. Requerimento 138 do mesmo vereador, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal a relação de todos os materiais esportivos do programa PELC, Programa Esporte e Lazer da cidade de Registro. Requerimento 139 do vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal comprovantes de todas as locações da quadra do ginásio Mário Covas nos anos de 2018 e 2019. Requerimento 140
2019, do mesmo vereador, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal a relação de aluguéis do ônibus da Secretaria de Esportes nos anos de 2018 e 2019. Requerimento 141, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a cópia do decreto que regulamentou a Lei 1684 de 2017, que dispõe sobre a permissão da presença de doulas durante todo o período de trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e exames de pré-natal, sempre que solicitadas pela parturiente. Requerimento 142, da vereadora Sandra Kennedy, urgência da resposta para o requerimento número 66/2019, a respeito da não concessão de gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência, uma vez que a empresa continua alegando que a prefeitura não definiu os parâmetros para a emissão das carteirinhas de gratuidade. Requerimento 143, do vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que sejam solicitadas informações do senhor prefeito municipal a respeito da creche do Jardim Paulistano. Requerimento 144, do vereador Gerson Teixeira Silvério, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal no sentido de informar quais os trabalhos realizados pelo CIEE, Centro Integração Empresa-Escola, junto à Prefeitura Municipal de Registro, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Requerimento 145, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações do senhor prefeito municipal a respeito dos gastos com combustíveis, com os devidos empenhos e demais documentos comprobatórios de todas as secretarias dessa municipalidade nos anos de 2017 e 2018. Requerimento 146, do vereador Gerson Teixeira Silvério, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal cópia integral do processo licitatório do transporte escolar junto à Prefeitura Municipal. Interrompo para comunicar a presença da vereadora Inês Sati Okuyama Kawamoto. Requerimento 147, 2019, do vereador Gerson Teixeira Silvério, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal a lista com todas as viagens das ambulâncias nos dias 8 e 9 de abril de 2019. Requerimento 148, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal referente ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. As informações que se pede são a relação de todos os servidores lotados nas secretarias, o organograma, o descritivo de ações realizadas e funções. Requerimento 149, do mesmo vereador, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal referente ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde. As informações que se pedem são relação de todos os servidores lotados na secretaria, organograma, descritivo de ações realizadas e funções. Requerimento 151, de 2019, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer informações a respeito dos equipamentos de registro de infrações por avanço de semáforo. Requerimento 152, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer informações sobre as lixeiras instaladas com exploração de publicidade. Indicações. Indicação 460, do vereador Gerson Teixeira Silvério, instalação de quebra-molas na rua Jacatirão, próximo ao número 206, no bairro Vila Nova. Indicação 461, vereador Célio Pereira, pintura de faixa de pedestre no cruzamento da rua Venezuela com a rua Bolívia. Indicação 462, vereador Célio Pereira, recapeamento asfáltico da rua Venezuela, do número 85 ao número 598. Indicação 463, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, notificação da empresa responsável pela obra na rua Ceará, frente ao número 238, na Vila São Francisco. Indicação 464, vereador Cristiano Martins, fiscalização por intermédio do setor de fiscalização errata. As indicações estão prejudicadas pela ausência do vereador, assim como... Só as indicações, não teve requerimento. Só as indicações. Deixa eu anotar aqui.
Indicação 466, do vereador Fábio Cardoso Júnior, serviços de manutenção e reparos na quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Manuel, localizada no centro da cidade. Além dos serviços citados, solicito que seja realizado estudo de viabilidade e seja enviado à Câmara Municipal projeto de cobertura da quadra, com a programação de execução dessa, se houver. Comunico a presença do vereador Cristiano José Martins de Oliveira e retorno à indicação 464 do mesmo, que requer a fiscalização por intermédio do setor de fiscalização e vigilância sanitária do terreno localizado na Rua Leme, em frente ao número 65, no Jardim Ipanema. Indicação 465 do mesmo vereador, que seja feito por intermédio da Electro a análise da situação de corriqueiras oscilações de energia no Jardim Paulistano, especificamente na Rua Albano Marques Alves. Indicação 467 do vereador Rafael de Freitas Gomes, serviços de roçada na estrada do Indaiatuba. Indicação 468 do vereador Rafael de Freitas, serviço de roçada na estrada do Cheia Grande. Indicação 469 do mesmo vereador, serviço de roçada na estrada do Usuque. Indicação 470 do vereador Cristiano José Martins de Oliveira, recapeamento asfáltico na Rua Getúlio Vargas, no trecho entre a Rua José Grossi Filho e Rua Joaquim Magno dos Santos. Indicação 471 do mesmo vereador, recapeamento asfáltico na Rua Chitiro Maege, no trecho entre a Rua Esmeralda e Rua Celso Xavier. Indicação 472 do mesmo vereador, que seja feita pesquisa junto aos moradores do bairro Guaviruva, caso haja mudança no atendimento dos moradores pela UBS de referência para a nova unidade da UBS Ribeirópolis sobre tais mudanças. Indicação 473, ainda do vereador Cristiano Martins, manutenção e reparo nas estruturas metálicas das coberturas conhecidas como Boulevard, existente na Avenida Clara Janotti de Souza, no trecho entre a Rua José Antônio de Campos e a Avenida Prefeito Jonas Banks Leite. Indicação 474, vereadora Sandra Kennedy Viana, que seja solicitado a concessionária Electro para que recoloque a iluminação pública na Rua Pinheiros, na altura do número 273, no bairro Arapongal. Indicação 475 da vereadora Sandra Kennedy, que se proceda com máxima urgência com o cumprimento do direito à gratuidade no transporte público às pessoas com deficiência. Indicação 476 da mesma vereadora, serviço de patrulhamento e cascalhamento no Boa Vista Estrada, especificamente no trecho que começa na entrada do Jardim Vitória e termina na entrada do Boa Vista. Indicação 477 do vereador Luiz Marcelo Comeron, serviço de manutenção e limpeza, roçada, varredura em toda a extensão da Viela Rio Grande do Sul, na Vila São Francisco. Indicação 478, vereador Luiz Marcelo Comeron, remoção dos troncos de árvores localizados na esquina entre as ruas Esmeralda e Getúlio Vargas, próximo ao número 11, no centro da cidade. Indicação 479 do vereador Luiz Marcelo Comeron, notificação urgente de limpeza do terreno alugado por uma empresa de coleta de volumosos situada à Rua José Antônio Cabral, lote 1 e 2, quadra 0H, no Jardim Esperança. Indicação 480 da vereadora Sandra Kennedy Viana, gestão junto à autopista Regis Bittencourt para a garantia de segurança na travessia da Marginal sentido norte da BR-116, próximo à passarela, que é utilizada pelos estudantes da Escola Estadual Joaquim Goulart. Indicação 481 da mesma vereadora, repintura da faixa de pedestres e colocação de sinalização vertical de trânsito a uma maior distância do local de travessia para a garantia de segurança na faixa de pedestres da Marginal sentido norte da BR-116, próxima à passarela, que é utilizada especialmente pelos estudantes da Escola Estadual Joaquim Goulart. Indicação 482, vereador Everton de Oliveira Adorno, limpeza das áreas institucionais do Jardim Paulistano. Indicação 483, vereador Everton de Oliveira Adorno, instalação de um redutor de velocidade na Rua dos Lírios, no bairro Budista. Indicação 484, vereador Fábio Cardoso Júnior, vistoria e fiscalização por intermédio do setor de fiscalização,
que sejam tomadas as devidas providências no terreno localizado na rua José Dias de Araújo, ao lado do número 805, no bairro Ribeirópolis. Indicação 485, ainda do vereador Fábio Cardoso Júnior, gestão junto à Sabesp no sentido de proceder à recomposição asfáltica, conforme Lei Municipal 1208 de 2011, na Rua Maranhão, na Vila Fátima. Indicação 486, do vereador Gerson Teixeira Silvério, poda de árvores na Rua Prefeito José de Carvalho, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Nosso Teto. Indicação 487, vereador Fábio Cardoso Júnior. Serviços de patrulhamento, perenização e cascalhamento. Fresagem na rua Domingos Ribeiro da Silva, no bairro Arapongal. Indicação 488, vereador Gerson Teixeira Silvério. Obras de reforma e manutenção da ponte do bairro Jurumirim. E indicação 489, do vereador Gerson Teixeira Silvério. Obras de reforma e manutenção do ponto de ônibus do bairro Paraguai. Os projetos em geral encaminham-se à comissão permanente, o requerimento oficia-se conforme requerido e as indicações oficia-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 002/2019, que acrescenta o inciso 26º ao artigo 64 e acrescenta o artigo 64C, estabelecendo obrigação do prefeito prestar contas pessoalmente e anualmente à Câmara de Vereadores, autoria do vereador Cristiano Martins de Oliveira, em redação final. Encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a Vossa Excelência, no nome da qual cumprimento meus colegas da mesa. Boa noite aos nobres vereadores, aos colegas servidores da casa, a todos aqueles que nos acompanham através do canal via rede social. Senhor presidente, vou começar essa fala externando aqui mais uma vez a infelicidade e a minha decepção com os procedimentos, com a postura da nossa política local. A postura e o cenário que nós estamos vivendo em nossa política atual. Um cenário completamente incompatível com o decoro, completamente incompatível com os anseios da população registrense. Estamos vivendo um cenário de mesquinhez, um cenário de egoísmo, um cenário de perseguição política e um cenário onde as pessoas deturpam as informações, onde as pessoas caluniam, onde as pessoas enviam outras pessoas para que entrem com processos contra legisladores, onde as pessoas vão até figuras de alto escalão importantíssimas na nossa cidade, vão até o comércio local difamar vereadores, onde pessoas, de uma maneira absurdamente e escrota, para ser bem chulo, me desculpem a palavra, fazem reuniões com empresários locais para difamar a atuação de vereadores e dizer que os vereadores, a palavra é essa, que a situação de abandono da cidade de Registro se deve a essa casa legislativa, porque tem projetos que seriam de desenvolvimento da cidade parados nessa casa legislativa. Pois ora, esse vereador se deu ao trabalho de pedir para pesquisar nessa casa
que tantos projetos que levam ao desenvolvimento dessa cidade, que estão parados, que deixam a cidade abandonada por causa dos vereadores. Pois bem, vamos lá, nós temos na casa o projeto 03 de 2017 do vereador Cristiano, que está em carga pelo próprio vereador Cristiano. Nós temos um projeto 038 do vereador Fábio Cardoso Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do cronograma, de divulgação do cronograma de obras do município, que está tramitando nas comissões. Após várias emendas e análise da Comissão de Justiça e Redação, continua tramitando nas comissões. Aí nós temos um projeto de lei do Executivo Municipal, 1783, que dispõe sobre a concessão de exploração publicitária em placas indicativas, que foi analisado pela Comissão de Justiça e Redação. Foram realizadas várias emendas pela relatoria do senhor vereador Cristiano e voltou para a Comissão de Orçamento, dentro dos trâmites legais. A Comissão de Orçamento, vendo a ampliação, falo porque eu sou o relator da Comissão de Orçamento, vendo a ampliação do leque dada pelo relatório do senhor relator da Comissão de Justiça e Redação, pediu à Prefeitura Municipal de Registro, oficiou aí num despacho dia 11 de abril, que fizesse um impacto orçamentário dessa ampliação das atividades que a propositura inicial. Ora, trata-se de trâmite normal dessa casa. O que não era normal era tramitar diretamente sem ter solicitação de informação técnica. E isso não vai acontecer nessa casa. Nessa legislatura não vai acontecer. Continuando. Projeto de lei 1773 do Executivo Municipal, que institui sobre a criação do Distrito Industrial Logístico Polo 2. Qual é a situação? Aguardando resposta do pedido de informação feito pela Comissão de Ordem Social, protocolado na Prefeitura em 26/3. Ora, o relator da Comissão de Ordem Social, o senhor Vander Lopes, um engenheiro agrimensor, ele não tem o direito de pedir o impacto ambiental de uma obra do Distrito Industrial? E aí nós somos obrigados a aguentar procedimentos judiciais que podem lesar o nosso erário público, como é a obra do CAPES, como é a obra do Museu da Imigração, sem estudo de impacto ambiental, que estão aí tramitando na Justiça? Isso é parar projeto? Isso não é parar projeto. Isso é ter responsabilidade e ter autonomia nessa casa de leis. Se é procedimento que requer informação técnica, vai ter. Se chegar aqui um procedimento, uma lei, que trata sobre cunho altamente jurídico, e o vereador Cristiano Oliveira, advogado de formação, não fizer o pedido, ele está sendo negligente. Se vier um projeto de lei que trata sobre assunto estritamente técnico na área de medicina, e a doutora Inês, vereadora médica, não fizer um pedido de informações, ela estará sendo negligente. Se vier aqui um projeto de lei que trata sobre assistência social, e a vereadora Sandra Kennedy, assistente social de formação, não pedir informações, ela estará sendo omissa e negligente. E essa Câmara Municipal tem vereadores capacitados para fazer as análises e tem autonomia suficiente para exarar parecer sobre os projetos. O que não vai ser essa Câmara Municipal, uma extensão, um puxadinho da Prefeitura Municipal. Isso não vai ser. Mesmo com as tentativas de fazer essa divisão, essa polarização da casa, mesmo com essas tentativas de tentar dividir a Câmara entre situação e oposição, isso não vai acontecer. Nós estamos numa casa de leis séria. Independente do posicionamento político de cada um, eu tenho certeza que cada um aqui tem a seriedade e representa um segmento da sociedade que anseia por seriedade, respeito e transparência com as informações. Não adianta tentar fazer reunião com parte do Legislativo e depois soltar na rede social que foi essa parte que foi responsável pela retirada dos radares, que isso não vai convencer a população, não. Quem estava aqui na audiência pública, quem sabe dos esforços de todos os vereadores dessa casa, não vai engolir essa história que foi vereador A, B ou C que foi responsável. Foi um trabalho do Legislativo. Esse Legislativo é forte. Respeito cada um dos nobres vereadores que querem fazer a aparição, que querem fazer a divulgação.
sem problema, mas eu tenho certeza da seriedade e da responsabilidade desta casa para com os projetos. Não vai funcionar essa tentativa. Continuando, projeto de lei número 2 e 3, vereador Roberto, estão em carga com a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei complementar do vereador Cristiano, projeto de lei número 4, que tratam também sobre identificação, o projeto do vereador é aquisição de gênios da agricultura familiar e utilização de peixes. Todos esses projetos em carga, sendo analisados pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, conforme trânsito normal. Projeto de lei da denominação de uma rua no Jardim Paulistano, do Executivo. Projeto está em análise pela vereadora Sandra Kennedy. Projeto de resolução da Escola do Legislativo está aguardando informação. Projeto do vereador Everton, que dispõe sobre encaminhamento de acidentados do SAMU, também entrou agora, está em tramitação. E o projeto deste vereador de inclusão do censo autista também entrou agora. Então, gente, resumindo, que projeto que vai desenvolver a cidade que está sendo travado por essa casa, pela oposição? Que projeto é esse? Que projetos são esses? Alguém pode me explicar? Não existe projeto parado que fique registrado. Não existe projeto parado nesta casa. Esta casa tem responsabilidade e autonomia para exarar parecer, para pedir solicitação, para comparar informações técnicas e aí sim os projetos andarem. Uma prova disso, que essa casa usa do bom senso, foi quando foi nos colocado aqui o projeto para dar celeridade sobre a AMAR, que é declaração de utilidade pública, e nós quebramos todos os protocolos, aceleramos ao máximo para que não fosse perdido tempo e que a AMAR tivesse o seu reconhecimento com a utilidade pública. Se estiver mentindo, que me corrijam. Esta casa tem mostrado seriedade, tem mostrado autonomia e, principalmente, tem mostrado respeito à população registrense. Vereadores foram eleitos, não foram eleitos para distribuir cargo, não foram eleitos para fazer favor, não foram eleitos para apadrinhar pessoas. Vereadores foram eleitos para fiscalizar, para propor projetos e para, principalmente, buscar o desenvolvimento para essa cidade. E eu tenho certeza que é isso que essa Casa de Leis está fazendo. Agora, diferentemente de se travar situações, são quando os vereadores pedem informações e requerimentos e os prazos regimentais estabelecidos em lei orgânica municipal não são cumpridos. Eu queria saber que artigo da lei orgânica que autoriza o executivo a dilatar prazo, que o prazo é de 15 dias e dilata para 30 dias. Na nossa lei orgânica aqui, municipal, nossa Constituição, diz lá no seu artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitas aos julgamentos da Câmara, sancionadas com a cassação do mandato. Artigo 3º, desatender, sem motivo justo, as convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos em tempo e forma regular. Se atentem a isso. Pedido da relatoria da Comissão de Ordem Social, datado de 26 de março, amanhã completa os 21 dias. Amanhã. Não havendo resposta, essa casa já tem toda a prerrogativa e legalidade de abrir uma comissão processante pela quebra dessa próprio artigo que consta aqui na nossa lei orgânica. Para depois não fique dizendo, divulgando em rede social, divulgando no comércio local, falando para as pessoas que tem vereador que está querendo fazer campanha para 2020. Ô, gente, nós estamos em 2019. Nós temos um mandato a cumprir. As pessoas esperam vereadores que participem, que discutam, que proponham e que fiscalizem o prefeito. Meia dúzia de pessoas, às vezes, quer mesmo um favorzinho, quer um empreguinho. Isso é meia dúzia. A população, em sua maioria, quer a cidade desenvolvida. Ela não quer vir aqui na Câmara pedir emprego. Ela quer que a cidade tenha emprego. Ela não quer vir aqui na Câmara pedir, antecipar a consulta. Ela quer que o sistema de saúde funcione. Por falar em saúde, senhor presidente, nossa saúde está na UTI.
Falei sobre isso essa semana em minha rede social, que a nossa saúde, nós falamos aí, foram feitas campanhas, mobilizações sobre o Dia Mundial da Saúde, mas a gente tem aqui uma saúde, doutor Inês, com um prognóstico difícil, né? Uma visão do futuro sobre a doença da nossa saúde não está muito boa, não. Faltam médicos nos postos de saúde, faltam agentes comunitários para fazer visita, faltam farmacêuticos, faltam fisioterapeutas. Os trabalhadores que ainda resistem estão doentes. É que nós não temos o número concreto de notificações, mas nós temos, garanto que se cada um for em cada unidade de saúde, você vai ver lá que tem um funcionário com pressão alta, que está com diabetes descompensado, que está passando por um problema de depressão. Como é que a gente atende gente se a gente não está bem? Nós não temos um programa, uma política pública de atendimento aos nossos trabalhadores da saúde, gente. Como é que a gente vai atender esse povo? Como é que os nossos servidores da saúde vão atender o povo? Desgastados, cansados emocionalmente, uma postagem de rede social que arrebenta com uma funcionária do posto de saúde, não consegue atender. Como é que a gente vai cobrar um melhor atendimento de um funcionário da UPA com 300, 400 fichas por plantão de 12 horas, gente? O vereador Wander esteve lá, falou sobre isso. Como é que você pede um atendimento mais humanizado, mais qualificado, se você não tem sequer um protocolo de acolhimento e de humanização efetivamente instituído? Nossa saúde está doente. O nosso CAPES não aguenta também atender todo esse povo. Nosso CAPES faz o que pode. Nosso CAPES está igual uma salada de fruta. É um CAPES 1, que era para atender adulto, atende criança, atende dependente químico, atende tudo que for lá, mas não aguenta. E daqui a pouco são eles mesmos que vão ficar doentes. O Hospital São João passa por uma crise há tempos não vista. Ô, gente, eu estou falando de alguém, eu passei os últimos 4 dias, um minuto para concluir, eu passei os últimos 4 dias com minha filha internada no Hospital São João. O esforço daquelas pessoas, equipe de enfermagem, nutricionista, o vereador Tom esteve lá com a esposa, o doutor Inês trabalha todos os dias lá, todo mundo aqui usa, em algum, ou já usou. O esforço do pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da farmácia, fisioterapia, de prestar uma assistência de qualidade, mesmo sabendo que às vezes bate a mão lá no recipiente do álcool gel e não tem. Mesmo sabendo que a coisa está difícil. Enquanto isso, nós temos um elefantão branco lá, com chuveiro ligado, não é nem torneira, é chuveiro. Chuveiro está ligado, descendo dinheiro do governo do estado. Descendo dinheiro e transparência sobre os atendimentos que justifiquem realmente todo esse volume de recursos, que não justifica passar um pouco desse recurso para ajudar o São João a se levantar. A gente precisa dimensionar isso aí, eu tenho falado aqui várias vezes. Eu falo na próxima. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, nobres pares. Vereador Fábio Tatu, quero dialogar com a sua afirmação aqui, lembrando que, para o prefeito em exercício, a responsabilidade sempre é dos outros, jamais dele. Os primeiros 4 anos da gestão foi dizer que a culpa era da prefeita que antecedeu. Tudo que acontecia na cidade, a culpa era do outro. Nessa gestão, ele não pode mais responsabilizar a prefeita, afinal, foi reeleito. Ah, mas ele culpava também a crise nacional, uma crise econômica nacional, não tinha dinheiro para nada. No governo passado, ele cumpria, ele responsabilizava o governo, porque queria dizer que não foi ele que colocou o Temer lá, embora tenha apoiado o golpe. Agora, como nesse governo, que ele ajudou a eleger, ele não pode falar da crise nacional, ele vai dizer que a Câmara de Vereadores é responsável por esse desgoverno que está a cidade. Mesmo que cada um dos projetos, e parabenizo o senhor ter levantado um a um aqui, mesmo que todos esses projetos tivessem sido votados na sessão passada, o que isto ia impactar no caos que está a cidade?
no caos, no desgoverno, no desgoverno que é dessa cidade. A gente luta tanto para conseguir recursos, a gente luta tanto para conquistar projetos, todas as áreas, desde infraestrutura, pavimentação, a área de saúde. De repente, a hora que você consegue um recurso, você vai ver, tem uma determinação judicial para jogar no chão R$900 mil, que é a construção do CAPES. Aí você fala, mas como? Como assim? Fui ler o projeto, fui estudar o projeto, passei 2 madrugadas fazendo esse estudo. Não pode ser o tanto que a gente sonhou por um CAPES aqui. Quando nós implantamos o CAPES em 2011, no local alugado, nós já solicitávamos recursos para o governo federal para construir um CAPES próprio. É um lugar adequado, é um lugar bonito, aconchegante, sim, mas pequeno para o tamanho que é. Bom, antes de falar, vou falar objetivamente do que eu estou mencionando aqui agora, que é essa questão da ação civil pública. Vejam bem, o Estado previu e determinou, enfim, planejou, a construção do hospital, aqui regional de registro, da UBS da Ribeirópolis e do CAPES, com o recurso do BIRD, com o empréstimo do BIRD, com o empréstimo do Banco Mundial. Ok, que bom, conquistamos o CAPES em registro. Aí, quando vai ver agora, decisão de março do juiz, portanto, uma ação civil pública, com uma decisão em situação de tutela de urgência, né, que a gente pode, que eu observei agora, lendo o projeto, determina a paralisação da obra. E o Ministério Público pediu a demolição da obra. A demolição da obra do CAPES e a recomposição de toda a área verde. Eu falei, mas não é possível, será que é área de APP? E não é. E eu vou brevemente aqui dizer, porque eu tenho certeza que a cidade inteira está preocupada com isso, porque as 150 pessoas presentes na Conferência Municipal de Saúde, no Fábio Barreto, agora nesse domingo, acompanharam esse debate, eu levei o projeto em detalhe para ser acompanhado. Brevemente, senhor presidente, a Prefeitura pede em 2017 autorização para a CETESB para construir uma creche. A CETESB diz, não pode construir uma creche porque é área verde, não APP, área verde. Loteamento do Jardim Paulista determinou aquela área do CAPES como área verde, portanto, só pode construir área de lazer, não pode impermeabilizar o solo, é só área verde. Muito bem, a Prefeitura, diante da negativa da CETESB de licenciar para a creche, doou, e eu inclusive quero perguntar essa casa, porque eu acho que não teve autorização legislativa, doou aquele terreno para o Estado construir o CAPES. Doou o terreno para o Estado recebeu o terreno e recebeu licenciado e com a licença para a construção da obra. Isso significa que a Prefeitura obteve a licença ambiental da CETESB, mas não da CETESB por via legal. A CETESB aqui pegou uma via que é considerada inadequada, que é a via rápida. A via rápida não é para situação de obras de impacto como essa. Foi pela via rápida, pegou a licença ambiental, deu a licença para a construção da obra e o Estado, desculpa aqui, já vai o meu julgamento, de boa fé, recebeu o terreno e recebeu o licenciado, construiu. Quando a CETESB observa o descumprimento que ela já tinha em 2017, dito que não podia virar área institucional. A CETESB representa o Ministério Público. A CETESB multa a Prefeitura e manda derrubar a obra. A Prefeitura diz, não sou eu que estou construindo. É verdade, não é ela que está construindo. Só que não é ela que está construindo, mas foi ela quem obteve a licença. E foi ela quem deu autorização para construir a obra. Por isso, o Ministério Público ingressou. Abriu um inquérito civil, representou ao juiz, foi aberta uma ação civil pública, e nessa ação civil pública, a determinação é essa, para a demolição, R$900 mil já aplicados naquela obra. Eu visitei lá recentemente, antes de saber da ação judicial, para entender porque estava parado. É o que nós precisávamos, como disse aqui o vereador que me antecedeu, para ter um atendimento adequado no CAPES. É um belo projeto. Mas agora ali, paralisado, e qual é a determinação, enfim, da inicial, do Ministério Público, pede a demolição e pede a reconstrução da área verde toda. Hoje está nesse estágio, né, de tutela de urgência, não é isso? Tutela de urgência, mas nós aguardamos com muita ansiedade. Por quê? A Prefeitura, nós falávamos do desgoverno, perdeu prazo para recorrer, recorreu intempestivamente. O juiz mandou desconsiderar a defesa da Prefeitura.
E sabe qual foi o argumento? O senhor prefeito assinou, e eu estou com os autos todos aqui, qualquer colega que quiser conhecer, assinou a intimação, a notificação do Poder Judiciário. Mas o jurídico alega que o papel não atravessou a rua, desculpa aqui a figura de linguagem, mas é literalmente ter chegado do outro lado, que é onde funciona a Secretaria de Assuntos Jurídicos. E perdeu o prazo. O Estado, por sua vez, argumentou uma coisa que não está em discussão, argumentou que não era de APP, que mudou o projeto. É verdade, mudou o projeto para não pegar nem 10 metros de área de APP, mas o Estado fez toda uma defesa em cima de APP que não é a discussão. Portanto, eu estou realmente, não sou advogada, não sou eu aqui antecipar nenhuma decisão judicial de mérito, que ainda vai ser julgado, mas eu estou bastante preocupada porque, consultando, estive conversando com vários técnicos e especialistas da área, inclusive profissionais do direito, me parece que é muito provável que a gente tenha o nosso CAPES já executado quase 40% da obra, com 900 milhões do total de 2 milhões, no chão. Isso é desgoverno. É mais um exemplo do desgoverno. Isso nos entristece muito. Por mais que, e eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai responsabilizar, vai pedir devolução enfim, devolução do dinheiro, aí considerando prejuízo ao erário, mas nada disso vai resolver essa situação de, mais uma vez, ficarmos sem o CAPES aqui. Queria destacar que os profissionais de direito a quem eu consultei tiveram essa avaliação porque, inclusive, o pedido feito agora pelo Ministério Público para cobrir a obra, para evitar mais prejuízo, o juiz negou. Falou, não autoriza cobrir a obra, porque vai ser mais dinheiro público gasto com a cobertura e mais dinheiro público para demolir depois aquilo que foi coberto. Então, infelizmente, estão arrolados, são partes do processo. O engenheiro que licitou, que autorizou a obra, que deu a licença de construção, licença de obra, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo. Toda essa discussão, e termino por aqui, no sentido mais de informar a casa, eu gostaria muito que a Prefeitura não perdesse, que o Estado não perdesse isso, porque eu gostaria muito que o nosso CAPES fosse construído. Mas o que é importante dizer aqui, que a avaliação do juiz, né, desculpa, do juiz, não preciso dizer nem o nome, é muito no sentido de que usou má fé, porque já sabia da negativa da licença ambiental em 2017 e usou de meios inadequados, que não é o pertinente, a via rápida, para construir, para a licença ambiental. Pois não, vereador? Uma parte rápida aqui, vereadora. Uma situação já reincidente, porque já houve um caso em 2017, assim como disse, né? No caso da imigração, do Museu da Imigração Japonesa. E aí eles querem acelerar de uma forma tão rápida, querer passar por cima de todas as responsabilidades, assim como foi citado pelo vereador Fábio Cardoso, na situação do 2º Distrito Industrial. Né? A comissão no qual eu sou relator, e o Marcelo é presidente, o Gerson faz parte com a gente também da comissão, solicitou que seja feito um estudo de impacto ambiental também lá. Porque isso parece que não entra na cabeça deles. Eu não consigo entender como que eles iniciam a obra sem antes fazer o base da coisa, que é o estudo de impacto ambiental, para depois ser construído ou ser feito qualquer outra coisa. Então, é reincidente, é só para contribuir. Exatamente. Importante lembrar, vereador Wander, que esta casa aprovou o projeto de desafetação daquela área em 2015 e, portanto, não é esta vereadora que está julgando a ilegalidade. Eu estou só dizendo o que disse o juiz e o promotor público e com base na Lei 6776, que é a lei que trata do uso e ocupação do parcelamento do solo, que ela trata de forma muito clara que a área verde não pode ser destinada à área institucional. Portanto, trago esta informação, né, porque já está judicializado, não é o que essa casa fazer, mas há do que nós realmente cobrarmos urgentemente o fim desse desgoverno. Urgentemente que essa casa, e sei que a comissão processante está trabalhando, certamente logo trará informações dessa casa, o que o município de Registro mais espera é o fim desse desgoverno. Os exemplos, eles se acumulam e aqui vou trazer só esse aspecto na data de hoje. Quero falar um pouquinho sobre a Conferência Municipal de Saúde ontem. Na verdade, acho que vale a pena falar de uma coisa positiva ainda. Não, vou falar ainda de hoje, então. Do bairro Capinzal.
Conselho Gestor Local do bairro Capinzal, Conselho Municipal de Saúde de Registro. Depois de dialogarmos durante bastante tempo, levei informação de todo esse processo de construção da UBS do Capinzal, esses 7 anos aí de atraso, conseguiram hoje um movimento bastante importante do Ministério Público, que foi a instauração de uma portaria visando a instauração de um inquérito civil. Por quê? Pelo atraso da obra. E o que eu quero saudar aqui é o protagonismo da comunidade, fiz questão de não assinar essa ação junto, estive por várias vezes lá, sentado embaixo de árvores, sentado no chão, enfim, instrumentalizando, levando as informações para que a comunidade pudesse, por ela própria, tomar suas decisões, e tomou. Ingressou com uma ação no Ministério Público, e o Ministério Público, hoje, na data de hoje, o doutor Daniel Porto Godinho da Silva, instaurou uma portaria visando, claro, a instauração do inquérito civil a partir das informações que ele requereu. Portanto, o que eu saúdo aqui é a comunidade do Capinzal, que tem mostrado maturidade, união e protagonismo de buscar os seus direitos no Ministério Público, quando não o consegue na política. E, por falar nisso, dia 24, fui convidada e foi solicitado que convidasse todos os colegas. Aí, em nome da comunidade do Capinzal, eu estendo o convite, não é uma ação desta vereadora, para estar lá conversando sobre as condições de estrada, porque eles estão aguardando o prefeito lá para discutir efetivamente um plano de recuperação daquelas estradas. É impossível que qualquer bairro, mas o Capinzal, nesse destaque, porque dia 24 está aguardando o prefeito lá na escola Irene Machado, às 19 horas, e eles, me parece, e certamente o farão, mandarão convite aqui à Câmara para convidar todos os colegas. Saúdo a Conferência Municipal de Saúde no sábado. Obrigada, vereador Rafa. Eu disse ontem, o sábado o registro sediou a Conferência Municipal de Saúde, mais de 150 pessoas presentes no Colégio Fábio Barreto. Parabenizo o Conselho Municipal de Saúde, porque mobilizou muita gente de bairros urbanos. Eu logo corrigi, tirei 1.000 aí. Os bairros urbanos e rurais, as pessoas trouxeram uma compreensão de saúde como um reflexo do processo de condição de vida e de trabalho, ou seja, falaram de estrada rural, de saneamento, de falta de transporte, não ficou só na coisa da cura da doença, ou seja, de saúde, de consulta médica, de exame, de internação, mas trataram do aspecto do processo de saúde e doença como um processo também determinado pelas condições de vida e de trabalho. No tempo que me resta, eu quero destacar aqui pelo menos 4 questões fundamentais que os 150 delegados levaram à conferência, que essa casa discute frequentemente e que eu espero que a gestão que esteve presente, aí eu parabenizo, presente o dia todo lá acompanhando, tome providências. Há de se qualificar o atendimento da UPA, e se qualifica dando condições de trabalho, é verdade, para as pessoas que lá estão, mas se qualifica também integrando, fazendo o regime de contrarreferência da UPA para atenção básica. Não pode a pessoa ser atendida de forma segmentada desse jeito, para chegar nos diagnósticos tardios que a gente chega, com a pessoa já prestes a, não quero dizer aqui, mas a morrer, enfim, com uma situação de diagnóstico complicado. Tem que integrar a UPA no sistema, e isto, o seu Braulino lá do Areado Branco, a dona um minuto para concluir, a dona Maria Regina do Peropava, para pegar 2 extremos do município, falaram a mesma coisa. Tem que se qualificar o atendimento da UPA. Da mesma forma, tem que se qualificar o atendimento da atenção básica. E se qualifica ampliando a equipe. O senhor sabe que toda a grande parte do atendimento do Agrochá veio para a UBS do centro sem contratar um técnico de enfermagem a mais, sem contratar um enfermeiro a mais, incorporando quase toda aquela população do Agrochá 2. Tem que se garantir exames para diagnóstico com mais rapidez. E termino aqui dizendo, ou o município de Registro entende que a atenção secundária tem a ver com ele, que o Hospital Regional de Registro tem a ver com ele, que o Hospital de Pariquera tem a ver com ele, que o AME tem a ver com ele, que qualquer serviço de atenção especializada tem a ver com ele, com o município de Registro, e conheça a sua demanda. Qual é a fila de exames? Conheça, monitore isso para ver como é que está sendo atendido, e faça a gestão, ou então nós estamos na água. Nós estamos na água porque... Se é o Estado quem contrata, eu já dei 1 minuto ou eu estou pedindo agora?
Já deu. E eu termino a frase: se é o Estado quem contrata, o município não pode ignorar e ser aquele que vai levar a demanda. Obrigada pela tolerância, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael de Freitas. Com a palavra o vereador Rafa Freitas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres pares, público que está presente, todos que nos assistem via Facebook. Fica até cansativo vir aqui falar a mesma coisa toda a sessão, mas a gente está cansado de política barata. Pega o gancho do vereador em falar sobre isso, falar sobre que a cidade está parada, as coisas não estão andando na nossa cidade, porque os vereadores estão travando as coisas aqui dentro. Deixou bem claro, não preciso nem falar mais nada sobre o projeto aqui. Mas o problema não é só isso, é que o que as pessoas acabam interpretando que os serviços básicos da prefeitura, o vereador tem poder de parar. Manutenção de estrada é serviço básico. Vereador, querendo ou não, tem que ser feito. Coleta de lixo é serviço básico. Querendo ou não, tem que ser feito. Transporte público, escolar, ambulância é básico. Isso tem que acontecer, não dá para parar. Agora, vim falar que vereador está travando, e aí você escuta os nomes dos vereadores que estão travando as coisas aqui dentro. E isso deixa a gente triste. Sabe por quê? Eu vou só aqui apontar qual o vereador aqui que tem todas as suas indicações hoje. Todas elas foram feitas hoje. Todo mundo colocou, pediu a indicação na semana passada e o negócio aconteceu. Todo mundo tem indicação em falta aqui. Ou seja, os pedidos têm saído da casa e chegado no executivo. Tem sido feito? Não. Então a gente tem travado alguma coisa? A gente não tem feito o nosso trabalho? As indicações, ofícios, requerimentos têm saído daqui para lá. O problema é que não tem sido executado de lá para cá. E quem perde com isso? A população. Mas estão tentando burlar, colocar na cabeça do povo, e que quem está travando isso são os vereadores. Alguns vereadores, né? E aí eu paro e penso que é o seguinte: esses vereadores que eles dizem que estão travando essas coisas, foram os vereadores, eu vou citar aqui vereador Rafa Freitas, tá? 1.200.000 de emendas parlamentares. Vereador Fábio Tatu, ambulância, pavimentação, chega em torno de 2,5 milhões, 2 milhões. Vereador Roberto, emenda para a saúde. Vereador Tom, emenda pavimentação. Vereadora Sandra, posto de saúde. Vereador Vander Lopes, emenda parlamentar também, pavimentação e outras coisas. Vereador Gerson, ambulância. Os outros vereadores, kit esportivo e outras coisas. Vamos lá, cobertura de quadra e tudo mais. A gente está travando alguma coisa? Tem outros vereadores que também trouxeram algum tipo de emenda parlamentar? Olha, então quer dizer que tudo isso trava, quer dizer que a gente está travando a cidade? A gente vai daqui para São Paulo, atrás de emenda parlamentar, coloca na prefeitura, e nós estamos travando a cidade? E a gente está travando o trabalho? A gente está ajudando, a gente está fazendo aquilo que está no nosso alcance para poder fazer a coisa andar. A gente vai daqui para São Paulo para falar sobre a eleição 2020. E aí a gente escuta esse tipo de coisa, que a gente está fazendo politicagem, que a gente está fazendo pré-campanha para 2020. A gente está aqui para trabalhar. Eu só quero trabalhar. Se eu for eleito ou se eu for reeleito em 2020, para mim isso é consequência. Eu estou pouco me lixando com isso. Mas é o seguinte, nesses 4 anos eu quero sair com a consciência limpa de que eu vim aqui e trabalhei. Que eu vim aqui e fiz a minha parte. Não ficar escutando esse tipo de coisa, saindo de dentro da prefeitura, escutando coisinhas bobas, coisinhas chatas, coisinhas nojentas como essa, de que a gente está travando projeto, de que a gente não está fazendo os serviços básicos da prefeitura andar. Não é a gente que executa. Por isso que já fala legislativo. Prefeitura significa executivo, executa. Então, nós não temos poder de execução. A gente faz as nossas indicações. Agora, se tudo isso que a gente fez em 2 anos de mandato foi para prejudicar a cidade, então eu não sei para que serve um vereador. Se todas essas emendas parlamentares que a gente conseguiu em 2 anos de mandato foi para prejudicar a cidade, eu não sei para que serve. E aí, em meados de novembro, pedi um projeto da DPM, um projeto. O deputado falou, me traga o projeto que eu vou mandar emenda. Eu estou esperando o projeto até hoje. Me traga o projeto da cobertura da quadra do Paulistano. Eu estou esperando o projeto até hoje. Ora, bolas.
Isso é travar a cidade? A gente está tentando fazer o negócio andar. A gente está tentando fazer a cidade andar, a cidade progredir, entendeu? E aí fica essa divisão de vereadores do grupo A, do grupo B. Não existe isso, poxa. A gente tem que fazer, a gente tem que se unir aqui e fazer a cidade crescer. E não ficar ouvindo essas bobeiras aí. Fique à vontade, vereador. Não, o que o vereador falou é fato. Também, desde 2017, havíamos conseguido uma emenda parlamentar para fazer um espaço de lazer ali na Vila São Francisco, um sonho de mais de 30 anos, que chegou a perder o prazo do recurso da emenda impositiva, pelo simples fato de não se ter um projeto também. Um projeto do local, com a topografia, com o estudo direitinho. Isso é absurdo. Só não é mais absurdo do que esse monte, essas quase 500 indicações feitas. Eles sabem qual que é o problema, todas as secretarias sabem qual é o problema, mas escolhem a dedo um ou outro aqui, vereador, e leva lá na comunidade, na tentativa de deturpar e difamar o trabalho dos demais vereadores. Isso é de uma mesquinhez, isso é de um egoísmo tão grande, que eu acho que nunca na história dessa cidade de Registro aconteceu uma coisa dessa. Mas o que o senhor falou é verdade, senhor vereador. Tenha certeza que Vossa Excelência será marcada, quando acabar o final do mandato, a pessoa vai poder ir fazer uma pesquisa e perguntar que projeto meu vereador que eu votei e apresentou, que discussão o meu vereador que eu votei participou. Isso nós temos a consciência tranquila. Porque passar por aqui, por um mandato legislativo, e não ter um projeto apresentado, não ter uma discussão de política pública, pode ter arrumado 50 empregos, mas se não aprovar um projeto que venha de encontro aos anseios da população, não valeu de nada estar aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Fica à vontade, vereador. Vereador, eu vou com o seu pensamento e digo mais, né? Se o prefeito acha que atender indicação é troca de favor, onde nós não vamos fiscalizar ele, desculpa, ele está enganado. Por parte desse vereador, nunca vai ter essa parte. E outra, se ele achar que é troca de favor e ficar dando essas migalhas, achando que vão encobertar, esqueça, não conte comigo, pode contar com quem troca a favor com isso. Até porque, vereador, eu acho que indicação não é para a gente. As indicações que a gente faz é para a população. Eu não moro lá no Indaiatuba, eu não moro na Cheia Grande, eu não moro lá no Ribeirão Vermelho, no Ribeirão de Registro, mas eu represento todos eles. Então, quando deixa de atender uma indicação minha, não quer dizer que está deixando de me atender. Está deixando de atender a população, está deixando de atender esses moradores. A morosidade que é para se fazer um quebra-mola, a morosidade que é para se fazer um ponto de ônibus, pontos de luminárias, que eu tenho inúmeras indicações de pontos de luminárias e até hoje não foi colocado uma, né? Indicações de um ponto de ônibus. 9 meses, nasce uma criança e o ponto de ônibus não é feito. Nasceu uma criança, nasceu umas 50 crianças nesse meio aí. E não foi feito. Então, assim, não é a mim que está deixando de atender, senhor presidente. Não é a mim. É a população, são as pessoas. As pessoas que pedem para a gente. A gente vai no bairro e a pessoa fala, Rafa, resolve aqui para nós. Eu falo, resolveu. Não posso, o que eu posso fazer é indicação. O que eu posso fazer é um ofício, o que eu posso ajudar é isso aí. Mas, e aí? Quem que vai executar? A nossa prefeitura. E aí, depois você escuta uma coisa dessa, um absurdo, como o vereador falou, se reúne algumas pessoas e tentam colocar na cabeça dessas pessoas influentes, e não é qualquer pessoa, são pessoas influentes da cidade, são pessoas inteligentes, pessoas que são formadoras de opinião. E aí, eu fico imaginando o seguinte, se consegue convencer esse tipo de pessoa, quanto mais o resto. Você entendeu? É isso que me deixa entristecido. Aí a pessoa escuta uma coisa dessa, aí fala com você e você fala, meu Deus, em que pé chegou essa política podre de registro? Em que pé chegou essa politicagem? Então a gente fica entristecido, muito entristecido com isso, porque todos os dias a gente acorda cedo, a gente vai para o bairro, a gente procura ajudar, a gente faz indicação, a gente suja o pé de barro mesmo. Eu acordo de manhã e só vou dormir de madrugada. E é assim, vai ser assim até o último dia que eu estiver aqui. Até o último dia que eu estiver aqui nessa casa vai ser desse jeito. Os funcionários que estão aqui até brincam comigo, mas eu chego aqui de manhã, sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair.
E vai ser assim até o final do mandato. Quer me responder? Amém, graças a Deus. Mas se não quiser, não é a mim que você vai estar prejudicando, é a população. É a população que você vai estar prejudicando. Eu não, poxa. A gente fica triste porque as pessoas estão no buraco. Poxa, quantas indicações lá, ó, no bairro do Taquaruçu, do Vutupoca, do Bulha, que eu tenho um amor. Tenho um amor, sim, por todos os bairros da cidade, mas tenho um amor especial por esses 3 bairros, onde me criei, aonde aprendi a trabalhar, aonde aprendi a ter caráter, aonde aprendi a ter tudo que eu tenho hoje, a colocar a mão na massa para ter. E aí você vê a coisa não... Aí tem alguma coisa sendo feita lá, e depois de alguma votação aqui, você vê maquinário saindo. Depois de alguma coisa que você votou aqui, ou de alguma coisa que você falou, aí você vê maquinário saindo, você vê funcionários que estavam fazendo serviço deixar pela metade e ir para o outro lado. É isso triste. Isso eu posso dizer, isso é politicagem. Isso é política suja, isso é política podre. Isso não pode acontecer na nossa cidade. É a população que está sofrendo lá fora, não sou eu não. São eles que estão sofrendo. Poxa, situações aí, ó, que fazem que 5 anos que não se passa uma máquina em uma estrada municipalizada. 5 anos. Gente, não é 5 meses, não são 1 ano, não, são 5 anos. 5 anos. Então, isso nos deixa tristes, senhor presidente. Às vezes, eu me exalto aqui, mas é porque eu já sofri lá também. Eu já morei lá também. Eu já fiquei no buraco como eles estão hoje. Eu sei o que é. Eu sei o que é você pegar um carro lá, quem trabalha lá todo dia, vir de lá 25 quilômetros, entendeu? Tendo que gastar pneu, tendo que gastar, amortecedor, tendo que colocar gasolina, e tá o carro todo arrebentado. Gasta com a sua moto, gasta com tudo. E você tem uma estrada em péssimas condições. Eu sei o que é sofrer. Porque eu também já sofri desse jeito. E por isso que eu me exalto aqui. Porque essas pessoas estão sofrendo lá. E aí? A culpa é minha? Eu não tenho a caneta na mão? Eu não tenho a caneta na mão. Porque se eu tivesse, estava feito. E sinceramente, não é querer dizer, muitas das vezes, mas são 780 quilômetros de estrada rural. Me desculpe. Tem serviços que dá para se fazer manual. Tem serviços que são paliativos que você pode resolver. E não são feitos. Então, isso nos deixa muito tristes, senhor presidente. Eu peço aí, muito obrigado pela fala e desejo a todos aí uma ótima semana. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, presidente em exercício, Everton, pela palavra, mas aqui eu vou, já começando em dizer, boa noite, vereadores, público que nos acompanha. Queria aqui estender, Sandra Kennedy, até então, dizer desculpa por não ter conseguido ir nesse evento de sábado, né? Sabendo que foi um dos melhores até hoje, né, nessa conferência aí da saúde. Tive um compromisso no mesmo horário já marcado, fui padrinho de casamento, e eu não consegui chegar em tempo. Até então, dá os parabéns, porque 150 pessoas no evento é sinal que o povo de Registro começou a acordar na área da saúde, isso é muito importante. Mas eu queria aqui também dizer aos nobres pares que me antecederam, que a gente vê a injúria, né, e a defamação dessa casa, por motivo da gente estar sentado nessa mesa, a contragosto, infelizmente, de alguns, né, a gente não vai agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, né, e a gente está tentando fazer o nosso humilde trabalho, e tem pessoas querendo já de imediato fazer os comparativos de um mandato de um e de um mandato de outro. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui para trabalhar e atender o ensejo da população de Registro. É tão simples saber que as coisas começou nesse imbróglio de uma eleição antecipada. Sabendo que quando a gente ganha um pleito, né, eleitoral, quando você entra nessa casa, que você é diplomado
e toma posse nessa casa, já começou uma campanha para você de novo. É simples, é notório, gente. Você não vai ficar 4 anos aqui, esperando o último ano do seu mandato, para dizer para a população aí fora, e aí, fui bem, mereço continuar? Agora a gente sabe o que está acontecendo. A gente começou a sentar nessas cadeiras aqui em cima, de frente para os vereadores e o público que nos acompanha, infelizmente pensando que a gente é dono de tudo. Nós não somos dono de tudo, não. Mas na verdade nós somos. A verdade é que esse povo aqui que está aqui trabalha. Não é, portanto, que todo mundo tem os seus requerimentos, as suas indicações, as suas moções, mas felizmente, na contrapartida, não é todos que são atendidos. Se nós fosse atendido pelo menos 30% de cada indicação desse vereador, a cidade estava um brinco. Porque o povo que caminha na cidade e os vereadores que caminham na cidade sabem muito bem a reivindicação desse povão nosso. Cerveguias e sarjeta, infelizmente, o mato tomando conta, a varreção péssima, buraco na cidade imensas. E não é nós que vamos fazer. Quem tem que executar é a pessoa que está do outro lado. Não precisa nem nós aqui fazer indicação. Os próprios funcionários de carreira da prefeitura, que são indicados pelo prefeito, são os olhos da menina também. Passou a ter um buraco ali, já manda recado aqui, ó, por favor, vamos tampar esse buraco o mais rápido possível. Estão batendo em nós. Agora, vim aqui falar e colocar nós contra nossos vereadores da casa, não é possível, gente. Não tem esse papo de situação, oposição. Se a situação não quer falar o que está acontecendo, nós estamos falando. É simples. Não quer atender? Não atenda, gente. Mas não fica falando que nós somos culpados. Alguns empresários da cidade, alguns não, é 1 ou 2, dá para contar no dedo, com uma mão ainda sobra dedo, que deve ser muito missíssimo ao prefeito, fica falando que nós estamos segurando as coisas da cidade. É tirar o foco. O foco não é nós na casa, gente. Vocês sabem quem que é o foco. Não é nós que provocamos essa situação que está acontecendo na nossa cidade hoje. Fico de picuinha, jogando nós contra nós mesmos. Nós contra a base e nós dentro do nosso próprio grupo, que foi um grupo que nos elegeu nessa mesa aí. E eu tiro o chapéu até hoje, eu sempre falar obrigado, porque eu sempre quis sentar aqui, não por vaidade, porque eu não tenho vaidade. Sento ali hoje com orgulho de estar prestando um serviço para a minha cidade, mas infelizmente contra algumas pessoas que eu sempre tive do lado, mas infelizmente eu era sempre o último da fila. Agora quer bater nas minhas costas? Venha com nós. Há tempo ainda, mas tempo do quê, gente? Tempo do quê? Eu tenho lado, tenho palavra e honro a minha palavra. Infelizmente tem gente que não honra, o que carrega. Algumas vezes eu falei aqui, mas hoje estou mais educado. Hoje eu sou mais educado, porque eu tenho medo de pessoas que ficam me perseguindo, porque eu quero botar minha cabeça no travesseiro e dormir, e infelizmente tem gente nessa casa aqui me seguindo ainda, não deixando eu ser alguém na vida. Deixa eu trabalhar, não inveje de mim, faça que nem eu, não tenha ciúme, o ciúme mata. A dor de cotovelo mata, devagarinho, mas mata. Seja que nem eu, trabalhe. Vereadores que me antecedeu e falou, vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Pessoas que estavam do lado, foram enganados, infelizmente. Certo? São as palavras corretas. E, infelizmente, saíram debaixo das asas, pensando que era ser pau mandado nessa casa. Não é assim que funciona. Seja educado, venha a peça que a gente faz. Nós somos educados, estamos pedindo as coisas, os caras estão dando mais prazo para responder. Meu Deus do céu. Fique à vontade, vereador. Eu vou só acrescentar a sua fala, que o tempo que se perde perseguindo o vereador, caluniando o vereador, é esse tempo que podia estar estudando o projeto e trazendo a casa para o diálogo
e não perderia prazo de resposta, como tem perdido junto ao Ministério Público. Não perderia prazo de resposta da reestruturação administrativa, que todo mundo já está sabendo que a Câmara vai travar, e nós ainda não recebemos o projeto, nem para poder travar nós não recebemos. Está todo mundo sabendo por aí que diz que tem vereador que vai travar a reestruturação, mas nem o projeto ainda não enviaram. Em vez de ficar perseguindo o vereador, arrumando pessoas para processar vereador, arrumando carro público para ir na porta do trabalho do vereador, para ver qual é o horário que ele cumpre, sabe? Vai se preocupar em trabalhar para desenvolver a cidade. Olha, nosso município vizinho aí, tem prefeito respondendo inquérito civil e dando de lavada, indo para a obra, pisando no barro, montando guarda civil, colocando o sistema de monitoramento, respondendo inquérito civil, hein? Tem que parar de perder tempo com futilidade, parar de perder tempo em ficar perseguindo o vereador e trabalhar. O senhor falou bem, tem que trabalhar. É isso que a cidade quer. Obrigado pela parte e ajudar aí o ensejo dessa casa, né? Eu acredito que todos aqui querem trabalhar, querem ser atendidos e atender o ensejo da nossa comunidade, do nosso povo de registro. É simples, recente, umas 2, 3 semanas atrás, uma emenda de R$400 mil, né? Destinada pelo DEM, para o Hospital São João, mas infelizmente o Hospital São João não pode pegar essa emenda parlamentar, que infelizmente está negativado. Ela não consegue pegar o recurso. E não vou um pouquinho mais além ainda. Chegou semana passada na casa, né, na presidência, um requerimento urgente da Defensoria Pública, pedindo esclarecimento dessa Casa Legislativa em relação à fiscalização do repasse municipal, estadual e federal da APAMIR. Vou lembrar, Vossas Excelências, que aqui foi feita uma comissão de assuntos relevantes, que eu acho que a gente tem que, o mais rápido possível, entrar nessa esfera para dizer o nosso papel. Bem falado aqui pelo vereador Rafa Freitas, que o nosso papel é de fiscalizar, legislar, não de executar. Nós podemos até, então, executar o serviço a hora que nós tiver essa caneta na mão. Agora, pedir, reivindicar, sentar no colo e implorar, nós fazemos direto. Agora, se vai ser atendido, é outro dilema. Se eu puder mais um minutinho, fica sobre à vontade, esse assunto pertinente, é muito importante a participação, além da comissão designada, de todos os vereadores. Porque existe uma coisa a respeito do Hospital São João que não fecha. Como que em 2009, o Hospital São João tinha um superávit de 5 milhões. E passados 10 anos, tem uma dívida que chega beirando os 10 milhões. Foi a partir do momento em que a política entrou naquele hospital. Senhor presidente, senhor vereador nesse momento, senhor presidente Tom em exercício, senhores vereadores, em 10 anos não dá tanto tempo assim não, para um superávit virar um déficit enorme. Isso que nós temos que estar atento. E eu sempre, nesse 4º mandato da minha vida pública, eu sempre falava, né, que algumas partes, né, dessa casa que passou, de outros vereadores, né, na hora que o prefeito ganhou a sua primeira gestão, vamos fazer uma auditoria na casa, vamos contratar, e sempre é assim, era voto vencido, né? Não, que é muito caro, mas o próprio governo do Estado, eles podem providenciar para a gente, né, as pessoas que dessa área, para fazer auditoria, os auditores, que vem aqui, faça realmente o que está acontecendo e veja o norte, né? Porque a gente sabe que o registrense gosta de subir o morro. Eu sempre falava nessa casa, o ex-vereador Chavico, o vereador também, o Marcelo Comerão, sempre questionou. Nós temos que dar conta desse recado. Não pode estar do jeito que está. O pessoal segurando o piano e mais de anos o pessoal nem pegando o seu 13º, a sua cesta básica e levando o serviço em ferro e fogo.
Queria que dizer também, na semana passada, eu tive com o vereador Everton, fomos fazer uma visita na estrada do Capinzal, e lá se deparamos com a única máquina do município trabalhando. As outras todas, infelizmente, em manutenção. Só tinha uma máquina trabalhando, que é o Cleiton, vinha um pessoalzinho fazendo serviço. Nós, no fundo, nós fomos até o posto de saúde, lá do bairro Capinzal, que tinha uma denúncia que as caixas d'água lá, não só do postinho, a caixa também é comunitária, do lado do postinho também estaria com infestação de caramujo. Fomos lá dar uma olhada, ela foi limpada alguns dias atrás, mas, infelizmente, ela continua suja ainda, né? Continua suja ainda. E na volta, tem um trecho lá que realmente está crítico. Eu acredito que, tomara que não aconteça aqueles avalanches, né, de chegar assim e falar assim, tira a máquina de lá que não terminou o serviço, como de costume, algumas vezes, infelizmente, para tentar salvar o outro lado. É isso que a gente sempre fala, que a gente não tem um comboio, né, um comboio efetivo no lugar, sair de lá até terminar. E deparamos com o pessoal ali da entrada do quilombo, que sai no SUC, onde que caiu uma ponte, né, um caminhão quebrou uma ponte de madeira. E ali deparamos com alguns funcionários, né, indignados com a situação, o que está acontecendo, infelizmente, com o nosso município em relação à reestruturação, né? Pessoas que amassam o barro realmente, que trabalham no dia a dia, e pessoas, né, chefiado e nem sequer brigam por eles. Falei assim, gente, vocês pedindo ajuda para a gente, automaticamente a gente vai ver que se estiver no nosso alcance, né? Porque aí falam que a gente não vai aprovar essa reestruturação que vai vindo da prefeitura. Ok. Pegou todo mundo de surpresa também, mas eu acredito que as coisas já vinham lá atrás. Já era para ter solucionado esse problema, para não ter pegado ninguém de surpresa. O que está acontecendo hoje? Ficamos sabendo que sexta-feira iam protocolar na casa e não veio ainda. E é bom saber e dizer para os funcionários que não chegou nada na casa e nós não vamos travar nada. Só que tiver certo, é aprovado. Pelo jeito que a gente está escutando aí, tem muita coisa errada. Vai passar no jurídico dessa casa e a gente vai pedir uns pareceres fora dessa casa. Enquanto não tiver uns pareceres fora dessa casa, não vamos colocar na pauta. Para depois falar que nós somos culpados. Isso eu vou até adiantar para os nobres pares, pessoas das comissões, que se tiver errado, não vou aprovar. Não vamos deixar passar para colocar essa fatura no nosso colo. Obrigado, velho. Uma boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Dá uma. Solicito ao senhor secretário que proceda às chamadas regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Ukuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 002/2019, que acrescenta o inciso 26º ao artigo 64 e acrescenta o artigo 64C, estabelecendo a obrigação do prefeito prestar contas pessoalmente e anualmente à Câmara de Vereadores. Autoria do vereador Cristiano José Martins de Oliveira, redação final. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para votação em segundo turno.
Já foi? Ah, não? A redação final. A redação final, é. Segundo turno. Ah, tá, é que votou com emenda, aí agora tem que votar de novo. Solicita ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Roberto Stuck Duarte. Eu volto aqui nessa segunda parte da nossa sessão. Eu quero que o meu primeiro secretário, Fábio Tatu, ele leia para mim uma carta que chegou para a mesa, fazendo um grande favor em relação ao que vem acontecendo com essa munícipe que precisa tanto de uma ambulância com dignidade. Registro 26 de março de 2019. Bom dia. Me chamo Nésia e venho por meio desta fazer uma declaração ao que segue. Há aproximadamente 1 ano e meio venho fazendo tratamento de quimioterapia na cidade de Santos, pois aqui em Registro e região não tem os medicamentos que minha quimio precisa. Então, religiosamente, toda quarta-feira, sigo de ambulância cedida pelo município para fazer meu tratamento. Até aqui tudo perfeito, pois sou muito grata pela prefeitura disponibilizar esse recurso. Não só para mim, como para muitos outros pacientes que seguem a mesma rotina que a minha. O problema real é que desde que comecei o tratamento, vem havendo uma certa displicência nas marcações das viagens. Me colocam junto com pessoas que vão apenas passar por consultas e que não tem problema com horários. Eu saio de casa normalmente às 2h30, 3 horas da madrugada, começo minha quimio às 7h30, às 9h30 termino. Acontece que são raras as vezes que consigo uma ambulância que volta a esse horário. É comum mandar em ambulância que saem de lá depois das 16 horas e para mim é inviável, pois com toda a medicação que tomo passo muito mal e esperar até esse horário me deixa incapacitada por 3 dias depois do tratamento. E já aconteceu de me deixarem no hospital, olha que absurdo. Tive que esperar uma outra van que saía às 17h30 de outro lugar. Foram 8 horas de espera. Se não fosse minha condição, não teria problema. Mas, dada a situação, isso é no mínimo falta de humanidade. Hoje estou escrevendo essa carta, pois não aguento mais essa situação. Preciso mesmo de ajuda. Não me importa em ir à ambulância do pessoal da radioterapia, pois pelo menos vem no mesmo horário que eu. Não sei por que eles não mandam eu com eles. Nessa quarta que passou, me mandaram de novo com uma turma que foi só para consulta. Saí 2h30 daqui, fiquei o dia todo até as 5 da tarde, que saí de lá, passei mal e estou mal até hoje. Eles não podem misturar pessoas como eu que façam químio, ficar o dia inteiro exposta, depois de um tratamento tão dolorido que dá muito enjoo e mal-estar. Acabou, teria que vir embora. O pessoal da ambulância sabe disso e não sei por que eles fazem isso. Então venho por meio desta solicitar a atenção dos senhores para que me ajudem a finalizar meu tratamento de uma forma menos dolorosa possível, pois não é fácil. Obrigado pela atenção, aguardo ansiosa por uma solução. Obrigado, secretário, por ler essa carta. Essa carta não é nossa, é de todos os vereadores. Eu acredito que são poucas pessoas que têm coragem de se manifestar em relação ao que vem acontecendo. Um tratamento tão dolorido que nem esse, né? Infelizmente, dentro da nossa cidade, vem acontecendo esses barbários. Mas a gente está aqui para ajudar, né? Eu acredito que a gente tem que procurar uma solução melhor para esse pessoal que precisa de um tratamento específico e brigar junto para esse novo hospital aqui, trazer a oncologia para cá, para parar esse sofrimento. Não só essas pessoas que estão com câncer, mas as pessoas que fazem hemodiálise também em Pariquera, que vão dentro de uma Ducato, só nobres pares vendo, para dizer como é que essas pessoas vão para Pariquera. Vão debilitado e voltam pior, sabendo que tem um hospital novo aqui e até hoje não implantaram isso dentro da nossa cidade. Sabendo que a gente tem a logística mais cara, gastamos mais dinheiro e estamos tratando os nossos pacientes, infelizmente, com mau gosto. As pessoas que estão ali, praticamente dizendo, quero viver mais, quero ter uma saúde melhor, quero viver com dignidade. Infelizmente,
Não estamos tratando que nem a gente tem que tratar esse pessoal. Precisamos olhar com mais carinho. Isso eu peço aos nobres pares, que a gente faça uma reunião aqui nessa casa o mais rápido possível e vamos entrar dentro desse hospital RR, que é o de alta complexidade, que se tanto falou, e hoje, infelizmente, a porta fechada e só atende nós a Via Cross. E estão brigando. Se vossas excelências for falar no UPA, for lá no APAMIR, for lá no HRVR lá em Pariquera, eles estão querendo pegar só o filé e deixar o restante com o osso, para ninguém sobreviver. Mas eles querem pegar todos. A conversa é que eles querem pegar todos. Querem pegar o de Pariquera, querem pegar o UPA, querem pegar o hospital APAMIR, eles querem tomar conta de tudo. Será que nós vamos deixar? Não podemos. O que tem que fazer é melhorar o atendimento aos nossos munícipes. Obrigado e boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o vereador Fábio Tatu. Senhor presidente, eu acho que a gente está aqui numa fala quase que uníssona. Não tem mais o que falar. Falta priorizar. Falta agir. Falta realmente parar de perder tempo com picuinha e com politicagem barata e trabalhar em prol da população. A saúde está precisando de cuidado. A saúde está precisando de cuidados. É preciso priorizar, senhor presidente. Não é possível que não haja os recursos suficientes para dar prioridade. Não é possível, numa cidade onde se homologa mais de 2 milhões de reais para combustíveis, e você vê carro oficial sendo usado para levar servidor comissionado para ir buscar filho na creche, para levar e buscar servidor comissionado na porta de casa, buscando cedo na porta de casa e levando para o hora do almoço e levando à tarde também. Não é possível que não se faça gestão eficiente, porque os recursos estão aí. Tem uma patrol só trabalhando na estrada, mas tem homologação de milhões para aluguel de máquina e equipamento, vereador. O que é isso? 2 milhões para alugar, para fazer locação, e não tem dinheiro para comprar equipamento? Falta gerir a cidade. Falta cumprir a promessa. Falta cumprir aquilo que foi prometido. Sabe, senhor presidente, nós estamos vivendo dias terríveis na política. Eu falo isso aqui porque não é só a nível municipal. A nível estadual, nós estamos aí, ó, governador cortando tudo, mas aprovando aumento, autorizando a Sabesp a aumentar a conta da água. 4,7% a partir do dia 11 de maio. É para acelerar a desgraça da população. Ô, gente, o povo está sem o que comer, o povo está sem emprego e está aumentando a conta d'água. A nível federal também tem problema. Tem resposta, mas também tem problema. Ô, gente, então fizeram um pacotão aí de revogação, estão acabando com o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Hoje esse vereador mandei um e-mail para o CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, mandei um e-mail para ver qual é a posição deles referente ao decreto presidencial sobre a extinção, a revogação do pacotão dos conselhos, porque o Conselho da Pessoa com Deficiência é fundamental. Essa participação popular é fundamental, senhor presidente. Quando a gente fala aqui de uma conferência municipal de saúde exitosa com a participação de 150 pessoas, a gente está dizendo, sim, que as pessoas estão acordando, mas a gente precisa ter política pública e ação efetiva quanto a isso. Que não adianta nada, né, Sandra? Ir lá 150 pessoas, discutir, estabelecer prioridade e não se agir.
Em 2015 foi feita conferência. O que foi feito? O que foi executado? Nós estamos aí às vésperas da audiência sobre a LDO e a LOA, agora em maio. Isso sim é papel do vereador. Está aqui para a gente discutir como é que nós vamos priorizar o orçamento da cidade. É para isso que nós estamos aqui. Mais uma vez vou repetir. É para isso que nós estamos aqui. É para apresentar projeto, é para fiscalizar o gasto público e para ver como é que vai ser gasto o dinheiro das pessoas. Eu não concordo com 2 milhões em combustível, se não me der explicação. E se eu faço requerimento, se os vereadores fazem requerimento, não tem nada a ver com politicagem. É requerimento para saber onde está indo o dinheiro público. Se está desafetando a área, é para saber para onde está indo. Se está fazendo doação de terreno, é para saber de onde está indo. Se está gastando 2 milhões de combustível, é para saber de onde está indo. Se está gastando 50 pau com ovo de Páscoa, é para saber onde está indo esse ovo de Páscoa. 50 mil reais em chocolate e ovo de Páscoa. 400 mil reais em salgadinho. O que é isso? 500 mil para se transformar um equipamento que já era para vir pronto. Que obra é essa lá no Jardim Virgínia? 500 mil reais para fazer uma adaptação. Ô gente, o dinheiro é nosso também, a gente também paga imposto. Que absurdo é esse? E nós não vamos fazer nada? É isso que nós estamos aqui para fazer, para discutir esse tipo de coisa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Posso, vereador inscrito? Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy. Neste momento, eu gostaria de retomar com um pouco mais de detalhe o que eu falei de forma abreviada na minha intervenção inicial, sobre a média complexidade. O que é isto? Nós estamos falando objetivamente da Dona Maria, do seu João, de nós mesmos, que esperamos 1 ano e meio por um exame. Nós estamos falando dos cidadãos e cidadãs dessa cidade que aguardam 1 ano e meio para uma consulta de cardiologia, de neurologia, de ortopedia, que talvez pudesse não ser novidade. Mas a novidade que eu trouxe aqui na sessão passada, e quero repetir, porque isso foi trazido de forma muito forte na Conferência Municipal de Saúde, é a forma como a Prefeitura lava as mãos diante disto. Eu trouxe aqui já numa sessão anterior aquele requerimento que eu fiquei assustadíssima da gestão de saúde, dizer que as filas, não existiam filas, ou que eram pequenas, 40 pessoas, 50 pessoas, no aguardo de consultas de especialidades. Foi diante daquele requerimento que me chamou a atenção o quanto que esta área está sem gestão, sem alguém que conheça qual é a necessidade. Foi por isso que eu trouxe naquela sessão, e as pessoas trouxeram o depoimento vivo na Conferência Municipal de Saúde, que estão esperando há 1 ano e meio por uma consulta de cardiologia de retorno no Hospital de Pariquera, por exemplo. Não existe grande dificuldade na primeira consulta, aquela que a gente faz pelo CROSS. Mas a pessoa, para se tratar, onde efetivamente ela vai se cuidar, se tratar, as pessoas estão esperando 1 ano e meio e a gestão desconhece. Só atenção básica que é comigo. Espera aí. E é isso que eu falei rapidamente na minha primeira fala, quero retomar. É o governo de estado quem contrata, muito bem, contrata o Hospital de Pariquera, o AME, o Hospital de Registro, Regional de Registro, o Hospital São João, ok. Mas o município tem que apresentar, os meus munícipes precisam, nosso município, a Rede Municipal de Saúde e Registro, precisa que se amplie esta ou aquela especialidade. Antes de falar que não tem especialistas, antes de dizer que não vem médico para cá, porque isso é passado. Com a proximidade hoje de Curitiba e São Paulo, isso não é mais dificuldade. Para especialistas, não para atenção básica, que o fim dos mais médicos levou o caos no Brasil, como a gente já sabe, e levou, inclusive, que em registro a gente está com 5 UBS, PSF, sem médicos. Eu queria, portanto, ter falado com essa maior explicação que eu disse, porque isso é um grande nó. Se não se tem uma investigação, se não se tem um tratamento na atenção secundária, é claro que a atenção básica nós valorizamos e resolve 80%, 90% dos problemas. Mas você tem que funcionar a atenção especializada, e eu quero chamar a atenção porque os participantes, os 50 participantes da conferência, trouxeram isso muito no seu dia a dia.
Trouxeram o problema que hoje à tarde foi divulgado em rede social e nos marcaram, vários de nós, quando uma senhora buscou ambulância e a resposta da funcionária, e o problema não é a resposta da funcionária, o problema é o que ela teve que responder, que só tinha uma ambulância no município. Nós vamos ter que ver o que é isto. As pessoas trouxeram concretamente o que era, e eu trouxe inclusive esse depoimento aqui, de 12 famílias morarem ali na Vila Pinheiros, estarem pedindo limpeza da vala há quanto tempo, porque encontrava rato embaixo do travesseiro. E essa vereadora foi quantas vezes pedir a limpeza da vala na Secretaria de Obras e fui buscar a vigilância sanitária, para o olhar da vigilância sanitária para limpar aquela vala. Nunca limparam. Agora, o Conselho de Saúde, atento com a comissão de visitação, foi até lá, viu o problema e teve que levar para a Conferência de Saúde para limpar uma vala aqui, do lado do Hotel Estoril, aqui às margens da BR-116, na Vila Pinheiro, onde vocês são. As pessoas presentes lá na conferência disseram, por exemplo, o que é condição de saúde iluminar a ciclovia. A ciclovia que nós quase, vou lembrar aqui a data, 2012, meu último ano de governo, nós concluímos a ciclovia em 2013, eu iniciei e concluí em 2013, até hoje sem iluminação. E vocês se lembram também, meus colegas, e quem está nos acompanhando, que eu trouxe aqui no início do meu mandato a informação do então diretor da NTT, desculpa, da autopista, não é da NTT, da autopista, de que o projeto tinha sido deslocado para o sul, porque não havia requisição do prefeito daqui para a iluminação da ciclovia. Isso foi trazido como condição de saúde, porque é violência contra a mulher. É violência contra qualquer, inclusive, pessoa, porque quem vai transitar na ciclovia de noite escura. E essas questões, por isso eu voltei na Conferência Municipal de Saúde, a questão do transporte para a UPA, que os meus colegas estão cansados de me ouvir toda a sessão, eu falo sobre isso. E por isso eu quero vir com um pouquinho mais de tempo, exaltar todos os temas que foram tratados lá. Foram tirados 8. Presidente, pela liderança, para eu concluir? Muito obrigada. Foram tirados 8 delegados e 8 suplentes, são 16 pessoas que vão levar para fora, e para fora são outros temas, para além desses que essa vereadora trouxe, e entre eles, o que vai ser levado para fora, no sentido para a conferência regional, a nacional, a estadual e a nacional, é um segundo tema que eu quero tratar hoje aqui, já que nós estamos falando de conferência, que o vereador que me antecedeu já tratou. Mas quero fazer um preâmbulo. Não que não se soubesse. O presidente Bolsonaro, candidato à época, disse com clareza que não gosta de participação do povo, que isso atrapalha. O seu caráter ditatorial, isso sempre foi explícito. E agora ele está efetivando. Senhores, foi um baque para a democracia. Foi um ataque à democracia participativa sem tamanho o que aconteceu na última sexta-feira com o decreto 9759. Senhores, acaba com fórum, com comissão e com conselho. Mas o que isso tem a ver? Vou pegar um exemplo, Conitec. Conitec reúne profissionais especialistas das universidades públicas e privadas do Brasil inteiro para discutir a introdução de um medicamento no SUS, por exemplo. Para discutir um protocolo clínico de como tratar uma doença rara. São técnicos que participam do governo, porque o governo não tem especialista em todas as áreas, então ele pega aqui um professor da Unicamp, um da USP, outro de Salvador, enfim, assim por diante, para discutir um protocolo clínico. Comissão não pode mais, Conitec é comissão. Fórum para discutir as mudanças climáticas. O governo não tem especialistas em meio ambiente para discutir as mudanças climáticas. Acabou com o fórum de mudanças, que avalia as mudanças climáticas, por exemplo, o aquecimento global. Gestão da internet, não pode ser só o governo avaliar a gestão da internet. Todos nós sabemos o quão bem e o quão mal faz a internet, e nós temos que cada vez mais caminhar no sentido de regular, não restringir, mas regular o uso da internet. Acabou o Conselho Nacional de Gestão da Internet. Acabou o Conselho, acabou o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por quê? O deficiente, o pai, o amigo, o familiar do deficiente tem o que dizer dentro de uma política pública. Aí não precisa ser especialista. Qualquer um que é familiar, que é paciente, que é amigo, como eu digo, os amigos da PAI, tem o que dizer para construir uma política pública. Por isso foi construída uma política pública recentemente no governo Lula sobre as pessoas com deficiência. É ouvindo a comunidade, é com participação. Agora o governo diz que esses conselhos davam despesas, eles só tinham custeado o transporte e a alimentação. A democracia custa, mas a democracia custa porque ela é importante para construir políticas públicas nesse país. Nós temos que reagir. E eu falo nessa casa porque cada um de nós tem o que falar sobre isso. Não pode dizer que não sabia.
Mas está bem, foi eleito, agora cada um pode e deve ajudar a recuperar a democracia participativa. Quantos de nós falamos sobre isso, que o povo tem que se organizar, tem que participar, que a democracia representativa, que somos nós aqui, eleitos com mandato, é um aspecto da democracia. Ou alguém nessa casa que não preza pela democracia? Eu tenho certeza que sim. Da mesma forma que eu quero fazer um parênteses aqui, mas da mesma forma que eu quero fazer um parênteses, eu tenho certeza que nessa casa também todos prezam pelo bom uso do dinheiro público. Só quero voltar na fala dos vereadores que me antecederam. Eu vejo que essa casa não está caindo no que o prefeito quer fazer, de nos dividir, como se nos colocasse aqueles que são a favor de apurar aquilo que é feito, que está indicando que tem mau uso, que tem mal feito, daqueles que vão protegê-lo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que nenhum desses senhores, meus colegas aqui, minha colega, vá ser conivente por ser chamada da base do governo com qualquer tipo de mal feito. Eu acredito nisso. Mas o medo de ter 9 votos nessa casa faz querer nos dividir. E eu parabenizo a todos que me antecederam e eu quero fazer corrente a isso, no mesmo caminho, que não nos deixar nos dividirmos naquilo que é o zelo pela coisa pública, naquilo que está sendo investigado nessa casa, que é o mau uso do dinheiro público e os indícios que estão sendo investigados pela Polícia Federal e pela comissão processante. Só fiz uma parte para falar de quanto é importante a nosso posicionamento para resgatar ainda a ação no Congresso, ação no Congresso de vários partidos, buscando a revogação do decreto do presidente. Há o que fazer, há diálogos de cada um de nós com os parlamentares, que cada um tem contato, para a gente recuperar. Um outro conselho que vale a pena eu destacar aqui, não sei se todos conhecem, mas, por exemplo, acabou com o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Acabou com o Conselho Nacional de Segurança Pública. Acabou com o Conselho do Idoso, eu já falei, enfim. Essa questão do 500, não existe 500 conselhos, conferências e fóruns. Isso é uma forma de dizer que tinha muito conselho. Mas se calcula os especialistas, estava vendo um professor da USP ontem, que é estudioso de controle social e política e participação popular, que devem ser de 50 a 80 conselhos. Portanto, nós estamos nesse momento agora, onde o Congresso vai se posicionar, agora especificamente a Câmara, e acho que cada um de nós deve se posicionar e buscar recuperar esse espaço de participação popular na construção das políticas públicas. Aqui nessa casa todos sabem, e eu vou dizer talvez para alguém que esteja nos acompanhando, o Conselho ele tem um objetivo muito claro, que é a fiscalizar, monitorar e sugerir a construção de políticas públicas no Brasil. Muito bem, terminando aqui, eu queria também voltar um pouquinho na questão da conferência que eu estava dizendo, parabenizar muito a comissão organizadora. O presidente Messias e toda a comissão organizadora teve um papel muito importante para o êxito dessa conferência, assim como eu volto lá no Capinzal para dizer que as mulheres estiveram à frente dessa empreitada no Capinzal. A Ângela Cunha é a nossa presidente do Conselho Gestor, lá do bairro Capinzal, e que conseguiu com que houvesse esse importante movimento do Ministério Público visando a instauração do inquérito civil. E destaco uma coisa que esta casa já falou, o vereador Vander também já disse isto, e que nós escrevemos nessa representação. O promotor público pede para a prefeitura explicar quais as medidas que ela tomou frente às empresas que não deram continuidade à obra, que abandonaram a obra. Pede quais foram as multas que a prefeitura... O contrato prevê multa. O contrato prevê punição. E o que nós vemos nesta prefeitura, se eu não me salvo engano, todos os projetos que eu vi, de abandono de obra, de atraso de obra, não tem uma multa sequer, não tem uma notificação sequer. E o promotor pede aqui quais as medidas foram tomadas diante das 2 empresas que abandonaram ou atrasaram a obra, e pede também providências para ver as condições muito difíceis que os trabalhadores e trabalhadoras estão no bairro Capinzal, com parede mofada, com a caixa d'água que o vereador já mencionou aqui. Me concede uma parte? Pois não. Posso falar um pouquinho também? Em relação a algumas empresas que estão deixando o nosso município, né, a desejar. Tem aí a que faz o aterro sanitário, ela fez um monte de irregularidades e não foi atuada. Automaticamente participará de novo de um pleito licitatório com as mesmas irregularidades. Hoje, se bobear, se nós for no aterro, se nós fizermos a denúncia, o nosso aterro vai fechar. Porque tem muitas irregularidades. Outra, teve um pleito licitatório de pavimentação asfáltica, que aí dizem que tinha 4 empresas, das 4 empresas ficou uma.
As 3 que ganharam algumas ruas da nossa cidade, eles não fizeram o serviço, receberam uma parte e foram embora. E hoje pede para a segunda colocada fazer, não se consegue fazer pelo preço que está. Pois é. Vai ter que abrir outro pedido licitatório, e a empresa que foi embora e fez cá que foi embora, ela não foi penalizada, ela vai voltar a participar da licitação, e se ela ganhar, ela vai ficar, porque a prefeitura não tomou as suas providências. Exatamente. Obrigado. Eu agradeço essa contribuição e eu sempre faço questão de separar, e vou terminar aqui minha fala, em o que depende de recurso de fora, o que depende de repasse do governo federal e estadual, que eu mesma sofri muito com isso, porque o repasse era feito a cada pequena medição, daquelas obras que você já tem recurso em caixa, daquelas obras que você já tem um recurso disponível. E aí a lista vai ser imensa, né? Do Centro de Convivência do Idoso, inclusive em relação ao aterro, senhor presidente, o senhor sabe que a empresa que faz controle de acesso submeteu os trabalhadores a 1 ano sob sol e chuva, sem ter aonde se abrigar. Eu só não entrei com nenhuma ação e nem trouxe esse tema para cá, porque o contrato venceu, acho que ontem, ou vencerá amanhã, enfim, por esses dias. Mas durante 1 ano, os trabalhadores não tinham onde se abrigar, ficavam trabalhando, controle de acesso do aterro, sob sol e chuva. Por quê? Porque não se determinou, quando nós construímos, o senhor se lembra, lá no nosso governo, aquela guarita da entrada para abrigar os trabalhadores, que na época era da prefeitura. Eu quero cumprimentar o senhor Sebastião, cumprimentar a sua esposa, cumprimentar a Vitória, vocês como representantes, a família toda que está aqui, representantes do Ribeirão Vermelho, que fizeram uma luta bonita, falaram com vários de nós para que fosse resolvido lá o problema da travessia, e é isto mesmo, tem que falar com vários vereadores, cada vereador tem um papel e uma posição. Tem uma alegria muito grande dessa vereadora de ter sabido no sábado por vocês que o trabalho tinha sido começado naquela data, né? Só quero dizer aqui que é muito engraçado, agora terminou a minha fala, então parabenizo vocês pela luta, acabou meu tempo. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereador inscrito, tem 1 minuto de silêncio antes da gente terminar a nossa sessão. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental para que seja feito 1 minuto de silêncio nesta sessão ordinária pelo falecimento da senhora Cirene, das senhoras, né? Cirene Domingues das Neves e Diva Domingues de Oliveira, falecidos nos dias 12 e 15 de abril, respectivamente, autoria do vereador Primo. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos vereadores da próxima reunião das comissões permanente que se realizará-se no dia 18/4, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizará-se no dia 22, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas e 53 minutos, encerramos os nossos trabalhos. Boa semana a todos.